seja bem-vindo à Consulta ao Doutor, a sua consulta com hora marcada. Mais uma vez agradeço a sua presença, te peço licença para invadir a sua casa, o seu dia a dia, mas a nossa causa é nobre. Vamos juntos mais uma vez aprender sobre algum assunto de extrema importância para a nossa saúde e para a saúde, é claro, de quem a gente ama. Hoje, pessoal, estaremos divididos por blocos para falar sobre dois temas essenciais para papais, mamães, cuidadores, responsáveis aí das nossas crianças. Assimetria craniana em bebês e assimetria renal infantil. São dois temas bastante desafiadores e que muitas pessoas têm dificuldade. Como identificar, quais são os sinais, de que forma que eu posso ajudar as minhas crianças, as opções que existem de tratamento e a importância, como sempre, do nosso diagnóstico precoce. Ele pode ser determinante para o futuro, o desenvolvimento infantil. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e interessantes, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clica lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque, como eu sempre falo aqui, todas as tardes, queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Te convido também a participar do nosso bate-papo. É só você encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Quer saber qual é a enquete que já está à sua espera lá no nosso Instagram, @consulta ao Dr. HitTV? Diretor, coloca pra gente a enquete deste nosso primeiro bloco na tela. Então vamos lá, assimetria craniana em bebês é o tema do nosso primeiro bloco. O que você quer saber? Você que manda aqui no nosso bate-papo. Orientações preventivas para pais de recém-nascidos, posições, gente, que podem ajudar ao longo do dia ou posições que podem ajudar principalmente ao dormir durante ali a noite de sono do seu bebê. Antes de mais nada, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu te apresentar, é claro, quem é o nosso convidado de hoje, eu te lembro que hoje... Que dia que é? Hoje é terça-feira, é o dia que a gente deixa ali reservadinho na nossa semana para a gente aprender a respeito de diversas situações que muitas vezes tiram ali a nossa paz, de situações bastante desafiadoras que a gente não sabe nem a quem recorrer, o que fazer, mas que a gente precisa do olhar de quem entende, gente, dos nossos direitos. É o dia, claro, que a gente recebe o doutor, o advogado Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, seja muito bem-vindo aqui no Consulta Doutor. Ei, Dani, tudo bem? Uma alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês. A gente que agradece a oportunidade de aprender contigo. Vamos começar então com o nosso primeiro caso, que com certeza vai ajudar muita gente, que é sobre aposentadoria. Muita gente tem dúvida. Pergunta do Ariovaldo, aqui de Guarujá, litoral de São Paulo. Boa tarde. A aposentadoria pode ser bloqueada para o pagamento de dívidas? Quais os prejuízos se fizer isso? Muito interessante, muito boa essa pergunta, que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas envolvidas nesse assunto. Primeiro, a questão do bloqueio, né? Porque às vezes, quando a pessoa tem a sua conta bloqueada, ele acha ali que o juiz ou alguém está tendo acesso a algumas informações da conta. Não é assim que funciona. Então, quando existe um pedido de bloqueio e é deferido pelo juiz, o juiz tem ali a sua senha, ele digita o CPF da pessoa e todas as contas daquele CPF ou do CNPJ, em caso de bloqueio de contas bancárias de empresa, são bloqueadas ao mesmo tempo. Então, se ele tem 5 contas bancárias e estava bloqueando R$1.000, vai bloquear R$1.000 em todas elas, tá? E é óbvio que com o tempo as demais serão desbloqueadas e fica o bloqueio em cima de um só. A aposentadoria não pode ser bloqueada. O valor que você recebe de aposentadoria é aquele para sua sobrevivência, é aquele valor que você precisa para sobreviver, para pagar suas contas do dia a dia. Então, você não pode ter a sua aposentadoria bloqueada. E tem mais, decisões recentes no Brasil declaram que até 40 salários mínimos não pode ser bloqueado nas contas bancárias. Então, o valor até 40 salários mínimos não deveria ser bloqueado em conta nenhuma, porque é exatamente o valor de manutenção ali, de sobrevivência das pessoas. Então, o que você deve fazer? Caso aconteceu um bloqueio na sua conta, da sua aposentadoria, você tem que contratar um advogado e juntar ali no processo, ali, provando que você é aposentado, que aquele valor que estava ali é advindo da sua aposentadoria, então ali todos os documentos e em cima disso o juiz vai determinar o desbloqueio. Problemas, não é tão rápido. Normalmente o bloqueio acontece, você está ali, você vai perceber o bloqueio na hora que vai passar o cartão e normalmente você sempre fica sabendo do bloqueio antes do seu advogado.
As pessoas muitas vezes me ligam, vou ter uma conta bloqueada, tive uma conta bloqueada. Por que você não sabia? Porque isso é igual o juiz avisar que vai mandar prender a pessoa. Fala assim, olha, amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, eu vou mandar prendê-lo. Quer dizer, todo mundo avisa para o cliente vai ficar sabendo, ele não vai estar no local. Então, quando o juiz recebe o pedido para o bloqueio, ele bloqueia sem comunicar a terceiros que está fazendo aquele bloqueio. Então, normalmente o cliente, a pessoa fica sabendo, na hora que vai abastecer, na hora que vai comprar alguma coisa, passou o cartão, percebe que está bloqueado. Junta tudo isso e peça o desbloqueio, que vai demorar entre 15 a 30 dias para isso. Situação difícil e desafiadora, mas é muito importante saber que é um valor de sobrevivência. Acho que isso já esclarece muita coisa. Vamos para o nosso segundo caso, do José Raimundo de Salvador, Bahia. Meu pai faleceu e deixou alguns imóveis. Eu e meus irmãos queremos vender para dividir o dinheiro, mas a minha madrasta, que era casada com ele no regime de comunhão parcial de bens, não concorda. Como fica a divisão? Ela tem direito à metade dos bens ou participa apenas de uma parte da herança? Interessante pergunta. Eu acho legal esse quadro, Dani, exatamente por isso. Porque são questões do dia a dia. São questões que normalmente acontecem em todas as famílias, ou em grande maioria das famílias. É normal ter a figura da madrasta, do padrasto, é normal o falecimento, né? É algo que acontece em todas as famílias. E essas dúvidas em relação, por exemplo, ao desfazimento ou ali a venda dos bens é algo extremamente comum. E interessante porque a pessoa, inclusive, ao ser madrasta ou padrasto, não significa que tem relacionamento, né? A pessoa pode ser padrasto e não ter um relacionamento direto com os filhos, né? De um casamento anterior, né? Pode ter ali um relacionamento de respeito, mas não significa que querem conviver juntos. Então, o que existe ali é um condomínio de proprietários em relação àqueles bens. E aí, é obrigado a permanecer juntos? Não. Ninguém é obrigado a permanecer ou ser dono de um bem que ele não quer ser dono. Né? Então, em situações como essa, o que acontece? Primeiro, ela estava junto com com o falecido no momento do falecimento, então ela é herdeira necessária e, além de ser herdeira necessária, ela vai ser meieira ali, né, por causa do regime de bens e as situações todas. Então, ela recebe ali 50% do patrimônio. E os demais 50% são divididos em cotas iguais para os filhos. Tá? Em poucas palavras, é isso. Você é obrigado a permanecer junto em relação à propriedade dos bens? Não é obrigado. Então, aquele que quer desfazer, que quer vender, deve oferecer os demais. Se nenhum deles quer comprar, isso deve ser vendido através do mercado normal. Então, se a pessoa chega e fala, olha, eu não quero vender o bem, eu tenho 50%, o juiz vai dar para essa pessoa a seguinte opção, você tem 50%. Então, você compra a outra parte, que é o 50%, ou você vende o seu 50%, ou se você não tem condições financeiras para comprar e não quer vender, o juiz vai colocar para o mercado comprar e esse mercado vai pagar o valor integral e cada um receberá sua cota à parte. Porque ninguém é obrigado a permanecer sendo dono de um bem que não é dele, que ele não quer ser dono, né? E ao mesmo tempo, aí aquele que é dono, ele é obrigado a exercer o seu direito de compra daqueles que querem vender. Eu acho que deu para entender aí essa situação que não é simples e acontece em muitas famílias. Exatamente. É um grande acordo ali que precisa ser feito, mas é importante a gente saber que existem caminhos. Acho que isso é o mais esclarecedor. Doutor Leonardo Girondi, muito obrigada pela sua participação, por trazer aqui para a gente tanto conhecimento. Muito obrigado, eu sempre agradeço e acho muito legal. Você que está aí do outro lado, mande sua dúvida, sua pergunta. Ao responder aqui, eu tenho certeza que apareceram outras nas situações complicadas e diferentes. Anota aí na sua geladeira e mande sua dúvida no seu direito, @hittv.com.br, que eu volto aqui para responder sobre o seu direito. Aqui ele é tratado com o respeito que você merece. Quem sabe a sua dúvida não vai ser sanada na semana que vem, não é, doutor Leonardo? Até terça-feira. Até semana que vem. Tudo de bom. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais, para você também. E agora, pessoal, para a gente dar início ao nosso bate-papo, para falar aqui sobre assimetria craniana em bebês, deixa eu te apresentar o nosso convidado de hoje na tela. Dr. Gerd Schrein, médico especialista em assimetria craniana em bebês. Sempre teve a vocação de cuidar de vidas, inspirado pelo pai médico. Há 18 anos se dedica ao tratamento das assimetrias cranianas, sendo responsável por trazer essa abordagem ao Brasil. Olha que interessante! Já ministrou mais de 110 aulas sobre o tema, contribuindo para a formação de profissionais. Seu diferencial é aliar inovação e humanização aí no cuidado infantil. Entre os desafios destaca o conhecimento de muitos médicos, o desconhecimento de muitos médicos sobre o assunto, mesmo com a ampla literatura disponível. Dr. Gerd Schrein, seja muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Obrigado, Dani, obrigado pelo convite. É um assunto muito interessante, muito mais frequente do que muita gente imagina. E vamos nos aprofundar sobre o assunto. Exatamente. De início, eu já fiquei muito curiosa com a sua história pessoal.
com relação a esse assunto, né? O que te levou a ser o pioneiro, o primeiro a trazer, estudar esse tipo de assunto e trazer o tratamento aqui para o Brasil? Isso foi muito interessante. Foi uma experiência pessoal que eu tive com minha filha mais nova, que hoje tem 20 anos. Ela teve uma plagiocefalia posicional, uma assimetria no crânio e ninguém tratava aqui no Brasil. Descobri isso da forma mais dolorosa possível, vivendo isso dentro de casa. Fui estudar, descobri que tinha tratamento lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, há muitos anos. Tá. E fui buscar o tratamento para ela lá. Algo que foi bastante custoso, muito caro, um impacto familiar pela distância, o deslocamento, tinha que fazer ajustes a cada 2 a 3 semanas. Mas nós fizemos o tratamento dela nos Estados Unidos com um resultado excelente. E quando voltamos de lá com minha filha tratada, nos sentimos na obrigação de mudar o cenário aqui no Brasil. Ninguém dava bola para isso aqui no Brasil, não tinha tratamento para isso. Portanto, a maior parte dos bebês, se não quase todos os bebês com essa condição aqui no Brasil, não teriam tratamento. E aí a gente resolveu mudar isso. Voltei para os Estados Unidos, me especializei lá por 2 anos nessa área especificamente para poder trazer para cá o tratamento, e há 16 anos que a gente trata esses bebês. Hoje já são mais de 12.500 pacientes tratados nas nossas clínicas, que é um trabalho que começou em 2009 e hoje já é muito mais conhecido do que naquela época, mas ainda temos desafios. Ainda existe um chão por aí, mas olha só que bacana e que importante, gente. A partir de uma dor bastante pessoal, ele entendeu uma necessidade da nossa sociedade e foi atrás com uma missão de vida, ajudar outras pessoas. Muito lindo o seu caminho, parabéns aí por essa escolha. E aí eu queria que você então explicasse pra gente o que é exatamente a assimetria craniana em bebês e qual que é a incidência dela. Primeiro a gente tem que definir que ninguém é perfeitamente simétrico. Todo mundo tem um pouquinho de assimetria na cabeça, como em todas as partes do corpo, né? Você coloca a aliança de um lado, no outro, na outra mão. Fica mais larguinho? Fica mais... Exatamente. Então somos um pouco assimétricos, mas existe uma faixa de normalidade. A cabeça do bebê cresce muito rápido nos primeiros meses de vida, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. E se nessa fase de rápido crescimento craniano, uma parte da cabeça do bebê fica muito mais tempo apoiada do que o restante, essa região não consegue crescer. E aí o bebê que tinha a cabeça redondinha ao nascimento desenvolve uma assimetria acima da faixa de normalidade. Então é uma assimetria que chama atenção pelo formato e que tem consequências, a gente talvez fale um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tem consequências funcionais além da estética. Muitas pessoas acreditam que seja só uma questão estética, Exato, mas não é, mas né, não é. Você realmente modifica a anatomia óssea crâniofacial. Então o bebê desenvolve essa assimetria às custas desse apoio viciado nos primeiros 2, 3 meses de vida. Olha isso, gente. A gente preparou uma telinha porque existem vários tipos. Para que a gente consiga visualizar e entender melhor tudo isso, a gente vai colocar essa telinha agora e o doutor explica para a gente um pouquinho sobre cada uma dessas formas de existir dessa assimetria e quais são as causas. Aí a gente vai tentar aprofundar um pouco mais nas causas, nos sinais, de que forma que as mamães e os papais podem, do outro lado da telinha, identificar nos seus bebês também. Então, na tela. Então vamos lá, a gente tem aí, são 6 tipos, é isso, doutor? Isso, os 2 formatos em cima, em turquesa ali, são os 2 tipos mais comuns de assimetrias cranianas posicionais, que são essas que eu falei para você antes. A braquicefalia, do lado esquerdo, a cabeça fica achatadinha atrás, larga, muda o formato, porque ela deixa de ser um pouco mais alongada e fica um pouco mais achatada, um formato um pouco mais triangular. E do lado direito tem a plagiocefalia posicional, vocês notam que a cabeça está um pouco assimétrica. Né? Em laranja, embaixo, esses 4 formatos que estão embaixo são cranioestenoses. É outra causa de assimetria craniana, muito menos comum. Tá. Que tem... As primeiras, elas estão mais ligadas à posição? À posição. Tá. Por isso são chamadas de assimetrias cranianas posicionais. Né? As de baixo não estão relacionadas à posição, geralmente já estão presentes ao nascimento. O bebê desenvolve uma assimetria muito marcante por conta do fechamento precoce de uma das suturas cranianas. Suturas são linhas que separam as placas ósseas do crânio e nos primeiros meses têm que estar abertas. Elas vão se fechando progressivamente entre o 1º e o 2º ano de vida.
exceto a sutura metópica, que é uma que tem bem no meio da testa, que fecha mais cedo. Mas todas as outras, elas se fecham num momento um pouco mais tardio. Tá. E o fechamento precoce de uma dessas suturas provoca uma assimetria bem marcante, que tem um tratamento completamente diferente das assimetrias posicionais. Olha só, gente. E em termos de diagnóstico, quais são os desafios para eu conseguir entender, identificar A tua que o pergunta é meu bebê muito tem? importante, Dani, porque assim, algumas pessoas subestimam a importância do primeiro passo em qualquer tratamento médico. Todo bom tratamento começa com um bom diagnóstico médico. E diagnóstico médico é feito pelo médico. Então, a gente não deve seguir para o próximo passo, falar em tratamento, falar em abordagem, de reposicionamento, de órtese craniana, de cirurgia, sem passar por essa etapa do diagnóstico médico. Então, quem faz esse diagnóstico é um médico com um profundo conhecimento sobre o assunto Tá. e que diferencia clinicamente entre as assimetrias cranianas posicionais e as cranioestenoses. Eventualmente, a gente vai pedir um exame complementar, uma tomografia com reconstrução 3D, ultrassom de suturas, mas é o médico que pede e interpreta esse exame, e aí você firma o diagnóstico e você consegue dar os próximos passos. O que leva um pai ou uma mãe a partir para essa investigação? Existem sinais? Fora o óbvio, né? Que seria você identificar ao olhar que a sua criança tem uma cabeça assimétrica. Muitas vezes os pais notam uma assimetria, uma mudança no formato craniano no momento do banho. É quando molha o cabelinho, você olha de cima a cabeça e vê que tem alguma coisa diferente. Eventualmente, o pediatra pode notar isso ou algum familiar próximo que tenha liberdade para falar. E aí chama a atenção, puxa, a cabeça está meio tortinha, a cabeça está meio achatada atrás, e você acaba se surpreendendo com essa informação inicialmente. Foi o que aconteceu comigo quando a gente viu pela primeira vez. Na verdade, foi meu pai que viu pela primeira vez. Olha, e no que primeiro momento a interessante. gente rejeita a ideia, a gente cria uma resistência. Faz parte, tem Isso, o tempo aí da não, formação. E a exatamente. cabeça é molinha, né? É molinha, mas ela tem que respeitar uma certa proporção e Tá. uma simetria. E aí, quando os familiares, ou os pais, ou mesmo o pediatra identificam uma assimetria, é preciso agir. É preciso identificar o grau dessa assimetria, passar eventualmente por uma avaliação de um médico especialista para que seja desenhada uma estratégia de tratamento. E como quase tudo em medicina, quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico, melhores as opções e melhores os resultados de qualquer tratamento. E essa questão do diagnóstico precoce é muito importante, principalmente com relação à evolução dessa assimetria. Pode interferir, de fato, no desenvolvimento da criança. Não é só uma questão estética, como você estava comentando logo no início do bate-papo. De que forma que interfere, doutor? Quanto mais cedo você identifica, você está numa fase do crescimento craniano muito rápida. Né? A cabeça do bebê cresce muito rápido nos 3 primeiros dias, nos 3 primeiros meses, cerca de 2 centímetros de perímetro cefálico por mês. Nos próximos 3 meses isso já cai pela metade e daí para frente vai desacelerando rapidamente. E você precisa de rápido crescimento craniano para ter um bom resultado com qualquer opção de tratamento, seja uma ele luta contra o tempo. reposicionamento, a fisioterapia ou o uso da órtese craniana. Ou seja, a gente precisa medir, mensurar então essa assimetria para ver qual que é o grau da assimetria, examinar esse bebê, entender todo o quadro clínico do bebê para estabelecer a estratégia ideal para cada bebê, que não é igual para todos os pacientes. Ela é Tem bastante individualizada. Muito. Tem bebês que só precisam de uma orientação postural, que os pais mudem a posição de apoio. Tem bebês que precisam da órtese craniana, que é o capacetinho. Vamos então entender um pouco mais a respeito dos tratamentos. Quais são os tratamentos que nós temos à disposição aí no mercado? E vamos entender também em quanto tempo que a gente já consegue identificar uma melhora na criança, entender que está funcionando, que está dando certo. Perfeito. Aqui eu tenho um modelo de uma assimetria craniana no bebê, dá para ver que está simétrica, né, a cabeça. Qualquer tratamento que se propõe a melhorar isso aqui precisa segurar o crescimento onde está proeminente e deixar crescer onde está achatado. Tá. Você tenta isso inicialmente com uma mudança de postura. Você apoia a cabeça na região que está proeminente e evita o apoio onde está achatado. Olha Isso só. dá conta de muitos casos. Na maioria das vezes, a gente consegue reverter a assimetria só com essas medidas. É Então, só mudar o apoio do bebê. Isso, é o que a Tá. gente chama de reposicionamento. Bacana. Você muda a posição de apoio daqui para cá.
Só que isso fica mais difícil à medida que o bebê cresce. O bebê saudável é ativo. Você põe ele na posição que você quer, ele vira. Põe de novo, ele vira de novo. Isso no início pode levar a um torcicolo, por exemplo? Porque ele já estava acostumado? O torcicolo está fortemente relacionado a essas assimetrias. Existe uma discussão se é causa ou efeito. Tá. Então tem bebês que nasceram com torcicolo e o torcicolo levou o apoio viciado e entortou a cabeça. Entendi. E tem bebês que nascem com os dois já. Então você fica no ovo e a galinha, sabe? O que veio primeiro. Mas existe uma forte relação com o torcicolo, sim, que leva a esse apoio viciado. Mas quando o reposicionamento não dá conta de corrigir isso, é aí que a gente pensa em outras alternativas, como, por exemplo, a órtese craniana. A órtese craniana, que é o chamado capacetinho, ele produz uma forma para a cabeça crescer dentro. Então, é um capacetinho feito sob medida para a cabeça de cada bebê, que vai conduzir o crescimento aqui dentro para o lugar certo. Então, é uma órtese feita individualmente para cada bebê. E aí tem vários modelos, tem órtese de copolímero como essa, tem órteses de impressão 3D, são diversos tipos de órtese que vão conduzir o crescimento da cabeça do bebê rumo à normalidade. Sou um pouco grosseiro, mas a gente dá uma forma para a cabeça crescer dentro. E de que forma que elas são projetadas assim? A gente faz um escaneamento tridimensional a laser, em que a gente consegue medir com muita precisão a cabeça do bebê, e esse escaneamento é um molde virtual da cabeça do bebê. A gente prepara esse arquivo, manda para fora, essa órtese é feita no exterior e feita sob medida para cada bebê. Ela chega para nós, a gente coloca na cabeça do bebê e a partir daí a gente conduz o crescimento da cabeça do bebê fazendo ajustes periódicos. Então essa órtese precisa ter um projeto técnico para chegar ao final do tratamento com correção total. E aí vamos entender então quanto dura esse tratamento, quantas horas a criança precisa ficar com o capacetinho, com essa órtese. Ele pode tirar em alguns momentos ou não, nem para tomar banho, por exemplo, é indicado. O pai e a mãe conseguem colocar e retirar sozinho com facilidade. Uma órtese adequada precisa ter muita precisão e capacidade de ajuste. Ela precisa ser usada 23 horas por dia. Tá. Porque 23. Isso. Tira uma hora por dia para limpeza da órtese, banho no bebê, Ok. seca bem os dois, põe de volta. Então, é preciso fazer um uso adequado da órtese. Mais uma vez, existem muitas órteses hoje em dia no mercado, não são tão precisas. A gente precisa ter uma atenção grande à qualidade desse equipamento usado na condução do crescimento craniano. Então, dessa forma, o bebê usando o tempo todo, ele acaba permitindo o crescimento apenas onde desejado e nada onde está proeminente a região da cabeça. E rapidamente você consegue corrigir essa assimetria desde que faça um uso adequado. Olha só, gente, que interessante saber que existem recursos, que esses recursos estão à disposição e que muitas vezes não é necessário a cirurgia de fato, a intervenção cirúrgica. Quando que ela é necessária, doutor? Então, nas assimetrias posicionais, praticamente nunca é necessária intervenção cirúrgica. Tá. A intervenção cirúrgica é necessária nos casos de crânioestenose, que é aquele outro diagnóstico que a gente falou no início. Os laranjinhas, Os laranjinhas, exatamente. Tá. Em que a sutura craniana está fechada. Aí não adianta usar a órtese craniana, nem fazer reposicionamento ou fisioterapia. Aí a gente precisa liberar a sutura. É o neurocirurgião que faz isso, ele abre a sutura craniana que está fechada e libera o crescimento craniano. E aí tem algumas técnicas. A técnica chamada de mais tradicional, há uma abordagem um pouco mais ampla na cabeça do bebê e o neurocirurgião literalmente desmonta aquela parte do crânio e monta novamente, corrige já a assimetria e é uma cirurgia, uma intervenção curativa, né, em que você libera o crescimento craniano num caso em que a sutura estava fechada. Mais recentemente, existe a técnica endoscópica, que a gente chama de minimamente invasiva, em que o neurocirurgião faz uma abordagem bem menos agressiva, faz só uma incisão pequenininha, vai por baixo da pele, libera a sutura, e aí obriga o uso da órtese no pós-operatório. E aí tem uma órtese específica, né, um capacetinho específico Para o que foi pós-operatório. projetado exatamente para isso, para que haja uma correção do formato craniano após a cirurgia. Então, o neurocirurgião transforma aquele bebê que tinha uma crânioestenose num caso com assimetria de comportamento posicional. Após a cirurgia, a gente consegue moldar o crânio com o uso da órtese.
Então, é uma órtese diferente, um material diferente, tem um desenho técnico diferente, que permite essa moldagem do crânio no pós-operatório da cirurgia endoscópica para cranioestenose. Quando a gente pensa em tempo de recuperação, essa cirurgia minimamente invasiva tem qual período comparado com a cirurgia, de fato, a cirurgia? Mesmo a cirurgia aberta, que a gente chama tradicional, a recuperação é rápida. Nessa cirurgia não se mexe no cérebro, que é a parte mais nobre do crânio, se mexe, eu brinco, mexe só na casquinha. Não estou minimizando a importância do procedimento cirúrgico com isso, mas até para acalmar os pais que eventualmente vão enfrentar essa cirurgia. Exatamente, quando a gente pensa em uma cirurgia na cabeça, né, no crânio, enfim, causa uma certa É uma cirurgia estranheza. delicada, cheia de detalhes, e que tem que ser feita por um profissional que tem habilitação para isso, num hospital que tem estrutura para isso, e a recuperação é bastante rápida. Na cirurgia aberta, em geral, o bebê recebe alta por volta do 4º dia após a cirurgia. Na cirurgia endoscópica, geralmente no 2º dia de pós-operatório já está recebendo alta. Então, diminui a quantidade de transfusão de sangue. Normalmente, na endoscópica, nem precisa de transfusão de sangue. A recuperação pós-operatória é mais rápida, o porte da cirurgia é menor. Ambos os procedimentos têm seus riscos, obviamente, como eu falei, tem que ser feito por um staff habilitado para isso, mas tem grandes vantagens o procedimento endoscópico, mas ele precisa ser feito mais precocemente. Então, a cirurgia endoscópica não pode ser feita no bebê mais tardiamente, depois dos 6 meses, por exemplo, não é indicada, porque a gente não vai ter um bom resultado final por essa técnica. Então, o que você está trazendo aqui para a gente é que é importante papais, mamães, os familiares ficarem atentos aos seus bebês até ali, principalmente os 6 meses, certo? Porque até esse período ainda há muito que ser feito. Exato. Se você nota no seu bebê uma assimetria ou algo que chame a atenção em termos de formato craniano, converse com o seu pediatra. Ele vai te orientar, eventualmente, se você sentir alguma talvez inexperiência do pediatra com esse aspecto específico, procure um médico especialista na área para que você tenha uma orientação adequada, quanto mais cedo melhor. Não tenha medo de ir a um médico especializado na área com medo de eventualmente colocar uma órtese. A gente só indica a órtese craniana quando realmente necessário. Tem muitos pacientes que passam por nós, e isso, graças a Deus, tem se tornado muito mais frequente, que os pediatras nos mandam os pacientes precocemente para a gente medir essa assimetria. A gente institui um programa de reposicionamento e a maior parte dos bebês já não precisa usar órtese, porque a gente conseguiu intervir precocemente. E o caminho deve ser esse, não pule a etapa do diagnóstico médico especializado. Muita gente acaba indo desavisadamente, diretamente para um fisioterapeuta, para um osteopata, que tem sua importância muito grande nessa equação, nesse tratamento, mas não se deve pular o diagnóstico médico. Muito, muito bacana. Gente, vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete. Passou voando, não passou? Na tela. Então vamos lá, simetria craniana em bebês, esse é o nosso bate-papo do primeiro bloco. O que você quer saber, alternativa mais votada, 57% orientações preventivas para pais de recém-nascidos. O que você pode trazer sobre isso? Essa é a minha abordagem preferida, eu sempre falo, é melhor você não ter o problema. Depois que tem, não adianta fingir que não está vendo, aí você tem que tratar, mas o ideal é não ter o problema. E o que é isso? Prevenção. Como todas as medidas preventivas, você não consegue evitar todos os casos, mas consegue evitar muitos. Se você faz esporte, não fuma, tem uma alimentação saudável, cuida da pressão, diabetes, etc. e tal, teu risco de ter infarto é muito menor. Você pode ter um infarto? Pode, mas o risco é bem menor. Então, as medidas preventivas têm esse objetivo de evitar que a doença apareça. O bebê recém-nascido, ele é orientado pelos pediatras hoje em dia a ficar de barriga para cima para dormir. A gente não é contra essa orientação, mas barriga para cima, mas com a cabeça ora para um lado, ora para o outro. A alternância de apoio é importante. Quando o bebê estiver acordado e sob supervisão, ele precisa ficar alguns períodos de barriga para baixo. É o que a gente chama de tummy time. É um termo em inglês que significa tempo de bruços. Desde pequenininho, o bebê pode ficar de barriga para baixo aqui no colo. Pode ficar sob supervisão de um adulto, acordado e sob supervisão, ele pode ficar de barriga para baixo. Então, a gente precisa quebrar esses longos períodos de apoio na região de trás da cabeça com intervenções
ativas da nossa parte, dos pais, né, e dos cuidadores, para que esse apoio mude de lugar ao longo do dia várias vezes. Então, quando o bebê estiver na sonequinha da tarde, por exemplo, sob supervisão de um adulto, ele pode ficar de lado. Quando vocês forem passear com o bebê ali, já com 2, 3 meses, for passear com o bebê no shopping, em vez de usar um carrinho, use o canguru. O bebê fica com uma posição em que não fica com a região de trás da cabeça tanto tempo apoiada. O bebê conforto é um dispositivo de segurança para o carro. Deve ser usado no carro, mas fora do carro ele deve ser evitado. Então, esses dispositivos de conforto para os pais, sabe, o bercinho que mexe, balança, toca musiquinha, o bebê fica encaixadinho ali, praticamente não se mexe e fica com a região de trás da cabeça o tempo todo apoiado. Isso deve ser evitado na medida do possível. Então, o grande segredo da prevenção é a alternância de apoio. Muito bacana, espero que você do outro lado da telinha também tenha adorado essas orientações, gente. Agradeço demais sua participação, doutor. Para quem gostou do bate-papo, eu vou aproveitar para deixar os contatos do doutor Gerd Schrein, médico especializado em assimetrias cranianas em bebês. Instagram à sua disposição, Clínica Hertz, o site também clinicahertz.com.br. Doutor Gerd, muito obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. E agora, pessoal, a Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar agora a respeito de assimetria renal. Estou te esperando. Olá, seja bem-vindo mais uma vez e bem-vinda também. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje estamos daquele jeito, divididos por blocos, para poder aproveitar um pouco mais sobre cada um dos especialistas que estão aqui para falar a respeito dos assuntos que estamos abordando. No primeiro bloco, falamos sobre assimetria craniana em bebês. E agora a gente vai aprofundar na assimetria renal. Pois é, ela é mais comum do que a gente imagina e estamos aqui para saber de que forma que a gente consegue identificar, quais são os sinais de alerta que papais, mamães e cuidadores precisam ficar bastante atentos. E claro, gente, as formas de tratamento e principalmente as formas de prevenção. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque a gente quer chegar com informação de qualidade para quem está precisando dela. Te convido também a você participar aqui desse bate-papo. Não deixe para mandar sua mensagem, a sua dúvida, o seu relato muito tarde, porque aí, infelizmente, acaba não dando tempo. E a gente marcou essa consulta para que você consiga aproveitar essa oportunidade, combinado? Caminha para a gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete, agora a enquete do segundo bloco, acontecendo neste exato momento. Aonde? Lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Aproveitando, caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Diretor João Capellini, coloque, por favor, a nossa enquete deste segundo bloco na tela. Assimetria renal infantil. Qual dessas atitudes é mais eficaz para prevenir, na sua opinião? Realizar um pré-natal completo, levar a criança regularmente ao pediatra, estimular a ingestão adequada de água desde cedo ou ficar atento aos sinais de infecções urinárias. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer para você o conhecimento, combinado? Vamos então conhecer quem é a nossa convidada deste segundo bloco, doutora Poliana Pacheco, nefrologista pediátrica. A pediatria sempre foi o seu mundo. Desde a época de estudante, se identificou com os cuidados com as crianças. A nefrologia chegou junto com essa paixão, sendo uma especialidade desafiadora. Afinal, se trata de um dos órgãos primordiais para a nossa saúde. Seu grande desafio é levar o conhecimento da nefropediatria para o mundo, tendo em vista que muitas pessoas não sabem, gente, da importância desta área. Então, vamos levar a informação para o mundo, não é, doutora? Isso mesmo, Dani. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Consulta ao Doutor. Queria que você começasse explicando pra gente o que é a assimetria renal, porque é importante a gente entender de fato o que é simétrico, o que se esperar de uma simetria, um órgão simétrico, e quando que a assimetria é de fato identificada. Dani, a assimetria renal ela pode acontecer por duas causas. Tá. Ou um dos rins ele tá grande demais,
ou um dos rins ele está pequeno demais. Tá. E isso pode determinar, já diferenciar algumas causas. Então, quando o rim ele está grande demais, é porque ele está dilatado, que a gente dá esse nome o nome bonito, o nome médico é a hidronefrose, é a dilatação renal. Como se ele estivesse com muita água. Muito xixi lá dentro Muito represado. E quando o rim ele está pequeno demais para o tamanho esperado, ou ele está bem menor do que o outro, é porque ele é um rim que ele está involuindo, ele já diminuiu de tamanho, ele está passando por um processo de involução. E quando isso acontece, a gente chama de displasia ou agenesia renal. É um rim que provavelmente não tem mais tanta função quanto o outro. E quando a gente fala, não é, doutora, em um rim que deixa de ter a sua função, isso é extremamente perigoso para o equilíbrio do corpo todo, não é? Exatamente, porque o rim ele é responsável por diversas funções do nosso corpo. Além de regular a quantidade de água que fica no nosso corpo, ele é responsável por eliminar toxinas, eliminar substâncias derivadas do nosso metabolismo, né? Ele cuida da saúde do nosso osso, então ele está muito relacionado ao crescimento infantil, né? Ao desenvolvimento da criança, ao ganho de peso. Então o rim ele é um órgão muito nobre e muito importante. Muito nobre, muito importante, que demanda, é claro, a nossa atenção. O que a gente pode associar como causas mais comuns para esses dois quadros, essas duas formas de assimetria? As assimetrias renais, elas estão muito relacionadas a alterações genéticas, porque o rim, enquanto a criança ainda é um bebezinho, o embrião lá na barriguinha da mãe, alguma alteração genética fez com que ele não se formasse da forma perfeita. Tá. Certo? Eu consigo identificar isso através de exames ainda no pré-natal, por exemplo? Sim, Tá. Cada vez mais a gente tem aparelhos de ultrassons mais avançados. E essas alterações na forma do rim, ela é vista cada vez mais cedo. Mas geralmente por volta de 28, 30 semanas de gestação, alguns ultrassons, o morfológico, né? Acho que muitas grávidas já fizeram, né, o exame morfológico. A partir das 28 semanas a gente consegue ver com mais clareza as alterações da forma do rim ainda quando o bebezinho está na barriga da mãe. Perfeito. Com relação a obstruções, infecções urinárias que tendem também a levar a esses quadros, também são fatos considerados como causas? Sim, são causas e geralmente, Dani, é nesse momento em que a criança tem infecção urinária que desperta a curiosidade de saber o porquê a criança teve aquela infecção urinária e que a gente faz mais diagnósticos de alterações, as malformações do trato urinário. Quando a gente tem um rim dilatado, ele pode estar dilatado por alguma obstrução, né? Que aí vem as obstruções, que a gente tem a estenose de Jupe, que é a estenose da junção ureteropiélica, e a gente também pode ter a válvula de uretra posterior, que a gente tem dilatação dos dois rins, né? Que quando lá na uretra existe uma membraninha que impede a passagem do xixi e acaba dilatando todo o trato urinário. Mas também a gente pode ter o refluxo urinário, que é o mais comum de todos. É quando a junção entre ureter e a bexiga, essa ligação ela é frouxa, e quando a bexiga contrai para fazer o xixi sobe de volta lá para o rim. De volta. Ele volta lá para o rim. E o refluxo, ele é muito comum em crianças. Ele é uma das principais causas de infecção urinária grave, infecção urinária com muita febre em criança, porque ele é um grande elevador de bactéria. Então, a bactéria que está passeando lá na bexiga vai muito rápido de volta lá para o rim e aí causa infecção urinária com muitos danos, né? Levando até fazer cicatriz mesmo lá no rim. Então, o principal ponto é que a maioria das assimetrias renais são descobertas com casos graves de infecção urinária. Porque ela passa um grande período assim com sintomas, praticamente assintomática, podemos dizer assim? Assintomático. As assimetrias renais, elas na maioria das vezes, elas não dão sintomas, a não ser dilatações muito grandes, que chegam a dilatar muito a cápsula do rim, pode levar a um quadro de dor lombar, mas isso são casos assim mais raros, porque o principal ponto é quando a criança acaba tendo infecção urinária. Olha isso, gente. Isso pode levar anos. Anos de um processo que está sendo ali, infelizmente, interferindo em todo o desequilíbrio corporal. Exatamente. E aí entra também a questão da prevenção
no caso dos ultrassons morfológicos durante a gestação bem feitos, que aí a gente já consegue ter um diagnóstico precoce e a criança já nasce, a gente sabendo que existe uma dilatação, e aí depois que a criança nasce, inicia todo o processo de investigação para saber qual a causa daquela dilatação, que está causando aquele rim ser maior do que o outro. Quando suspeitar, estamos aqui falando que é, infelizmente, uma patologia que muitas vezes não tem sintomas, assintomática e tudo mais. Mas quando suspeitar, quais são os sinais clássicos para mamães, papais, cuidadores que estão agora nos assistindo poderem identificar na sua criança? Uma infecção urinária de muita repetição, quadros com muita febre, assim, o que a gente pode levantar um sinal de alerta de tipo, olha, eu tento toda hora, estou fazendo tratamento, volta a doença, o que eu faço? Infecções urinárias de repetição, como você já falou. E o que é a repetição? É a criança ter 3 quadros de infecção urinária em 1 ano ou 2 episódios em 6 meses. Passou desse número, a gente já considera de repetição. Então, toda criança que tem infecção urinária de repetição, a gente tem que descartar que a gente não tem nenhuma alteração na forma do trato urinário, né? Infecções urinárias graves, crianças menores de 1 ano que têm infecção urinária com febre muito alta, vomitando muito, elas ficam muito sonolentas, desidratadas, muito cansadas, são infecções urinárias que tendem a ter um comprometimento de todo o corpo da infecção. Entendi. Então, bem graves. Bem graves. Então, essas infecções é mandatório também a gente investigar, olhar com mais afinco, usar os exames de imagem para ter certeza que não tem nada mal formado, não existe nenhuma assimetria, nenhum rim mais dilatado que o outro. Existem alterações na urina, pequenas ou maiores, que podem levantar essa suspeita, tipo cor, cheiro, espuma? O exame de urina em si, ele não vai dar pistas da assimetria, mas ele dá pistas de alguma alteração no funcionamento do rim. Então, se for infecção urinária, você vai ver um xixi mais fedido, tem um cheiro estranho, a cor do xixi pode estar mais turva, mais amarelada. E se for um xixi com muita espuma, significa que o rim ele já não está mais funcionando tão bem e ele pode estar perdendo uma grande quantidade de proteína no xixi. É uma forma do rim demonstrar que ele está muito inflamado e que pode ser que ele não esteja funcionando tão bem. E quando a gente fala sobre os exames necessários para a gente chegar a um diagnóstico, né? Você acabou de falar que o exame de urina tradicional, comum, ele não é muito definitório. Isso. Vamos usar esta palavra. Quais são? A gente está falando de cintilografia, quais exames que podem ser interessantes? O exame mais fácil de ser feito e que não causa nenhuma dor é o ultrassom. O ultrassom, ele vai ver toda a forma externa, né, do aparelho urinário. Então, ele consegue ver bem a bexiga, ou consegue ver o rim, consegue ver se o rim está dilatado ou não, o tamanho da dilatação, consegue ver se os ureteres estão dilatados ou não. Então, ele consegue ver aquela forma externa, né, do aparelho urinário. E quando a gente pensa que a principal causa, né, da principal assimetria renal, né, é causada pelo refluxo urinário, a gente tem sempre que pensar na uretrocistografia, que já é um exame que gera um pouco mais de desconforto, porque é preciso passar uma sondinha no pipi, injetar um contraste pelo pipi, para a gente poder identificar o refluxo. Mas a medicina ainda não evoluiu a ponto da gente ter da gente encontrar, diagnosticar o refluxo urinário através de outro exame. Então, esse exame é muito importante. E é um exame que preocupa muitos pais, porque precisa passar a sonda. E os pais acham que pode ser doloroso, desconfortável. Já as cintilografias, a gente consegue ver se houve sequela de infecções urinárias, então a gente consegue identificar se existiu cicatriz no rim ou não e consegue fazer... Quando você fala de cicatriz, explica um pouco melhor, porque ela é muito importante e determinante, né, para definir a saúde desse órgão. Verdade, Dani. Cicatriz é uma cicatriz de verdade, assim como o nome diz. A bactéria, ela se aloja lá no rim e ela mata aquelas células do rim. Então, ela deixa uma imagem de cicatriz, que são células não funcionantes. E quando faz a cintilografia, a gente consegue ver que é uma imagem, um pedacinho lá do rim que não está funcionando. Então, fica a mesma imagem de cicatriz. É onde a bactéria se alojou e fez um grande dano pela infecção urinária. E aí, então, esse exame ele vai medir a função do órgão, como que ele está operando, como que está
Se ele está trabalhando do jeito que deveria. Existem 2 tipos de cintilografias. A cintilografia com DMSA, que é uma modalidade de cintilografia que a gente consegue calcular uma porcentagem, estimar uma porcentagem de quanto cada rim trabalha. E se existe cicatriz, a gente sabe que aquele rim não vai funcionar a parte dele. Os 2 juntos funcionam 100%, cada um funciona 50-50. Se existe uma imagem de cicatriz, aquele rim não vai funcionar mais 50%. E a outra cintilografia, que é uma siglazinha que a gente chama de DTPA. A criança, além de usar o radiofármaco, né, que precisa fazer um radiofármaco na veia, usa o diurético para estimular a criança a fazer xixi e a gente consegue mapear o caminho do xixi. Olha que interessante. E nessa cintilografia a gente consegue dar o diagnóstico de obstrução, né, de padrões de obstrução, como é o caso da estenose da junção ureteropiélica, que a gente chama de estenose de Jupe. Olha, gente, aí então, através desses exames, obviamente, é definido o tratamento. O tratamento, ele pode ser desde o uso de medicamentos até intervenções cirúrgicas, não é, doutor? Explica um pouco melhor quais são as opções que a gente tem por aí e para qual caso elas são indicadas. O tratamento, a gente tem 2 vertentes do tratamento. Ou corrigir aquela alteração e outra vertente que é a prevenção da infecção urinária e prevenção da saúde renal. Quando a gente pensa em corrigir a malformação, a gente precisa ver o quanto que essa malformação está prejudicando a função do rim, o quanto que ela é grave, o quanto que ela está trazendo prejuízo para a vida daquela criança. Se quando a gente coloca na balança, a gente vê que aquela malformação, aquele refluxo, um refluxo muito grande, que é uma estenose de Jupe que está impedindo o rim de colocar muito xixi para fora, aí sim são indicados procedimentos cirúrgicos, né? E a gente vai ver o risco-benefício da idade que aquela criança vai ter condições de se submeter ao procedimento cirúrgico. Na grande maioria das vezes, a gente acaba indicando crianças acima de 1 ou 2 anos, não é logo quando a criança nasce. Tá? E quando a gente pensa na infecção urinária, prevenir infecção urinária, às vezes, a depender da indicação, a gente usa antibiótico profilático, que é um antibiótico em dose bem menorzinha, para garantir que o xixi fique estéril e não deixe bactéria fazer morada. Entendi, é como se você tomasse uma dose bem baixinha só para fortalecer aquele sistema todo. Isso, para não deixar a bactéria se proliferar. Que bacana, gente. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na nossa tela. Assimetria renal infantil, qual dessas atitudes, na sua opinião, é mais eficaz? A alternativa mais votada como a mais eficaz, realizar um pré-natal completo. Você acha que o pessoal estava de olho na nossa entrevista, no programa, acompanhando direitinho? Com certeza, de olho e muito antenado. Um pré-natal bem feito faz com que a gente consiga identificar qual malformação a criança vai ter nos rins ao nascer. E a gente já consegue orientar essa mãe quais são os próximos passos de quando o bebê vai nascer. Isso é muito importante porque a mãe ela consegue ter o momento do seu parto de forma mais tranquila, em paz, pode curtir o momento do nascimento do bebê e tira a preocupação que ela tem sobre a saúde renal do filho. Então a gente já consegue ali ter alguns sinais, algumas pistas de possíveis diagnósticos e a gente já consegue traçar uma trajetória do que aquele bebê vai precisar fazer quando nascer. E tem uma questão, gente, que é muito importante a gente pensar juntos, né? Estamos falando de uma criança que muitas vezes ainda nem nasceu e que tem toda uma vida pela frente. Então, o quanto antes você puder intervir e ajudar e resolver essa questão, melhor para a saúde dela como um todo, não é, doutora? Exatamente. E isso faz com que os pais eles fiquem atentos aos sinais de infecção urinária. Então, às vezes, a gente já consegue instituir um antibiótico profilático para proteger aquela criança de infecção urinária. E não deixar que a criança tenha a primeira infecção urinária para descobrir que tem uma malformação. E olha, gente, eu queria trazer aqui um pouco de orientação para os papais e para as mamães, porque quando a gente pensa que é uma criança, muita coisa passa ali pela cabeça, um bebê e tudo mais. Quais são as orientações mais comuns que você faz, inclusive no sentido de acalmar os pais diante de uma situação como essa? A primeira coisa é muito cuidado onde se busca informação. É por isso que uma das minhas missões é levar o conhecimento da nefrologia pediátrica, porque são alterações
nos rins, que os pais ficam extremamente preocupados, porque sabem que o rim é um órgão extremamente importante, mas se os pais eles se desesperam, vão para a internet, hoje tem a inteligência artificial, colocam lá... Você pergunta tudo ali, até sobre a sua vida pessoal. Exatamente, vão para o chat GPT e colocam o que vai acontecer, às vezes vem informações que causam mais preocupações desnecessárias e acabam condenando aquela criança a um futuro que não vai ser real. Exato. Então, buscar informação de qualidade, buscar uma assistência médica de qualidade é extremamente importante, porque às vezes a criança ela não precisa no primeiro momento fazer toda a bateria de exames. Os exames são feitos por etapas. E se for necessário indicar um procedimento cirúrgico, que é o que é mais temido pelos pais, essa decisão ela nunca é só do médico, ela é do médico, dos pais, do nefrologista e do urologista. A gente trabalha em conjunto. Em termos de recuperação, só para finalizar esse processo de acalmar os papais e as mamães, a recuperação é rápida, ela é desafiadora? De que forma que ela se estabelece por se tratar de uma criança? A recuperação é rápida, as crianças elas recebem alta dos procedimentos cirúrgicos em menos de uma semana, 3, 5 dias no máximo. A gente ainda mantém um antibiótico profilático para prevenir que não tenha nenhuma infecção por um período e essas crianças elas têm vida normal. Elas vão a recuperação crescer. é muito mais rápida que quando a gente faz cirurgia, não é, doutora? Exatamente, acho que a gente sente muito mais do que eles, né? Então a criança, ela volta para a escola, vai brincar, vai estudar e nada disso compromete o seu desenvolvimento. Isso que é o mais importante. Doutora, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente hoje, mais uma vez, compartilhando todo o seu conhecimento. Obrigada, Dani. Espero que você do outro lado da telinha também tenha gostado. Aproveito para deixar os contatos da doutora Poliana Pacheco, nefrologista pediátrica. Ela deixa à sua disposição o Instagram, poli_nefropediatria e também o e-mail, contato@doutorapolinefropediatria.com.br e o WhatsApp, gente, 0 operadora 11 941 70 0090. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado de aprender mais a respeito destes dois assuntos. Um excelente restinho de tarde para você e até amanhã nesse mesmo horário.